Olá, após termos finalizado nosso orçamento, vamos entrar nele novamente. Se você não tiver nele, a gente pode achar ele na lista de orçamentos. A gente vem aqui em gerar proposta, tá? Precisamos preencher uma previsão de entrega. Eu vou colocar aqui para daqui a 30 dias. Aqui eu posso informar o vendedor, né, o valor da comissão e o percentual. E esses dados eles já são preenchidos, tá? Se a gente vier aqui em orçamento, se você vier aqui, tá? Ele vai usar os dados que você preencheu aqui, aqui, tá? Você pode colocar o valor da comissão, o percentual ele pode calcular para você. Se você deixar zerado ali, a gente pode colocar 100% e ele calcula o valor de comissão para você. Nesse campo aqui, você pode colocar como esse orçamento sendo um produto bônus, tá? O que é o produto bônus? Às vezes você tem no orçamento algum produto que você paga uma comissão a mais, ou tem algo diferente, você pode marcar ele como bônus, tá? E aí depois fazer esse pagamento separado ou algo assim, tá? Você pode adicionar mais comissões aqui, inclusive mais comissões para o mesmo vendedor. Então, se você tiver, por exemplo, 50% desse valor é bônus e 50% não. Tá? Então, vamos colocar lá 50% e os outros 50%. Tá? Ele distribui. Deixa eu achar o vendedor aqui. Tá? Poderia ter para vendedores diferentes ou para o mesmo vendedor. Então, 50% ele estaria como bônus e os outros 50% não. E assim sucessivamente. Tá? Você pode ir adicionando mais parcelas ali. Tá? Agora a gente vem para a forma de pagamento. A gente vai escolher aqui cartão de crédito. Se essa lista estiver vazia ou se você não tiver as opções que você deseja, tá? Você pode vir aqui em configurações gerais, como administrador. Tá? Aqui ele não está me dando acesso, porque eu tirei a permissão de acesso de configuração. Então eu vou voltar a minha permissão de acesso de configuração. Vou dar um F5 aqui e ele vai me dar acesso. Tá? Vou na empresa que eu quero. Tá? Você provavelmente já cadastrou isso aqui. A gente vai vir em forma de cobrança. Tá? No caso lá, ele está me pedindo, ele está só me oferecendo boleto e cartão. Porque eu só tenho essas duas opções válidas. Tá? Então, se você quiser mais opções, você tem que marcar essas outras opções e você vai ter que vir aqui e configurar quais são as formas de captação que essas opções têm. Nesse caso aqui a gente tem motoboy e na empresa, e nenhuma delas tem custo. Tá? Que são as formas que vão aparecer aqui. Então, a partir do momento que eu selecionei a forma de pagamento aqui, tá? que bate com isso, ele vai listar para mim as formas de captação que eu configurei aqui. Tá? Nesse caso tem só duas válidas. Tá? Além disso, você tem que configurar as parcelas, que é o que a gente vai preencher daqui a pouquinho. Tá? Então aqui no caso eu vou colocar que ele vai fazer esse pagamento na empresa, e aqui eu vou colocar as parcelas. Tá? No caso aqui ele está me oferecendo até 10 vezes, sendo que de 7, 8, 9 e 10 ele está me oferecendo, ele está colocando um asterisco na frente. Tá? Vou colocar aqui, vamos colocar em 10 vezes. Tá? Esse asterisco ele acontece porque na hora que a gente fez o pagamento aqui, ó, por exemplo, na configuração de cartão de crédito, eu coloquei aqui em até 10 vezes, configurei, né, o percentual de retenção, quanto que eu perco, né, do valor que eu vou estar vendendo conforme parcelamento. E aqui eu coloquei que essas opções aqui são parcelas 7, 8, 9 e 10 são administrativas. Então, somente o administrador vai poder fechar esse orçamento. A gente gera a proposta, mas o administrador precisa confirmar esse fechamento. Tá? No meu caso, eu configurei as minhas permissões como vendedor, não como administrador. Então, na parte de orçamentos, eu posso editar, né, o que me permitiria criar um orçamento, editar ele, mas eu não posso administrar. Tá? Eu não coloquei meu papel aqui como administrador. Se você for o único vendedor ou for o administrador, você pode colocar isso aqui, ter o perfil como administrador. Mas se você tiver um vendedor, é bom você colocar ele como a opção de editar, né, que daí sempre que você quiser uma proposta diferenciada ou uma porcentagem a mais, você
pode falar, né, para esse vendedor que para ele pedir autorização para você. Então ele vai gerar a proposta, mas não vai conseguir fechar, tá? Isso vai evitar propostas às vezes fora de contexto, né, ou algo assim. Chegando aqui embaixo, a gente vai ter algumas informações que não aprovam esse desconto, tá? Uma ou mais parcelas precisam de liberação do gerente, tá? Que no caso ele está dizendo por causa dessa opção aqui que está com um asterisco. Desconto fornecido ultrapassa o limite de 7%, então o percentual de desconto concedido ao cliente aqui é de 9,975, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pegou essas 10 parcelas e fez o cálculo de retenção disso. Além disso, usando o custo de captação, né, para ter uma ideia de, conforme o cliente parcela e conforme os outros custos de você às vezes ter que coletar alguma assinatura ou algo assim, ele já vai incluir isso daí no custo do pedido. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter um percentual de desconto ao cliente de 9,975, tá? Isso não vai incluir custos de decorador e impostos, tá? Daí a gente tem esse cálculo totalmente feito aqui embaixo. E além disso, o cliente não possui CPF, CNPJ cadastrado. Está pedindo para atualizar aqui ou pedir a solicitar a permissão de um gerente. O CPF, o CNPJ, a gente normalmente coloca ele como obrigatório para o vendedor, porque depois se você for emitir a nota fiscal, você vai precisar desses dados, tá? Como o meu cadastro está como vendedor, ele não vai aparecer aqui para mim fechamento, tá? A opção de fechar, ele vai pedir para salvar como proposta ou solicitar a liberação do orçamento, tá? Se eu salvar só como proposta, ele só fica salvo. Se ele colocar como solicitação de liberação, se eu for aqui em configurações na empresa e colocar aqui em avisos, informar um código aqui de quem vai receber uma mensagem para liberar, se eu colocar na solicitação, os usuários que tiverem aqui como marcados, eles vão receber uma mensagem para liberar, tá? No caso aqui eu vou colocar a solicitação, você pode colocar também só como salvar proposta. Eu posso depois consultar essa proposta, tá? Eu ainda não tenho os dados, eu poderia, por exemplo, baixar os valores, que ele daí me permitiria fechar esse orçamento, né, até eu entrar aqui, tá? Ou senão eu posso pedir para um administrador, né, para fechar esse orçamento. Para isso, no meu caso, eu vou colocar como eu sou o administrador, tá? Mas normalmente você vai ter uma outra pessoa que vai administrar isso para você, tá? Eu vou vir de novo no orçamento, só para entrar por aqui, né? Vou entrar e consultar proposta. E agora ele aparece para mim como fechar o orçamento, tá? Então o gerente ele vai poder liberar esse orçamento, tá? Se eu clicar em fechar orçamento, ele fecha para mim, tá? Então esse orçamento ele já está fechado. Se eu vier aqui nos orçamentos fechados, ele não está aparecendo porque eu tenho que ir em usuários, sistema, Leandro, e dizer que eu sou um funcionário. Tá. Eu não estava marcado aqui como funcionário. Então agora que eu estou, ele aparece para mim, tá? Ele vai mostrar os orçamentos que eu tenho fechados. Se os orçamentos não estiverem fechados, eles vão aparecer nessa lista. Se eu for administrador do sistema, se eu tiver acesso, ele vai mostrar um pontinho vermelho aqui em cima, se algum dos meus vendedores gerar uma proposta e estiver esperando liberação. Ele vai listar esses orçamentos aqui para mim, tá? Então, da parte de fechamento, por enquanto é isso, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.